Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos continuar a análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica como modalidade de intervenção de terceiro. Está prevista lá entre os artigos 133 a 137 do CPC. Nós já iniciamos o trato desse instituto nos vídeos anteriores. Quero tratar com os senhores na aula de hoje sobre a legitimidade ativa. Quero falar sobre a natureza dessa intervenção. Também falar sobre a comunicação ao distribuidor, o deslocamento da competência, quando for o caso, a posição que o terceiro assume e, por fim, a decisão. Bom, esses são os tópicos que falta a gente tratar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ, para que a gente possa concluir esse instituto. Vamos começar, portanto, pela legitimidade ativa, ou seja, quem é que pode propor, quem é legitimado a propor esse instituto. Vamos começar dizendo o seguinte: olha, as partes interessadas, evidentemente, na desconstituição, podem propor. O Ministério Público pode também propor. Isso não há dúvida quanto a isso. A dúvida que surge aqui é em relação ao juiz. O juiz pode, de ofício, propor, dar início, provocar esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica? É isso que nós devemos ver. Bom, isso por quê? Por que está aquela interrogação ali? Vejam bem, meus amigos. Olha o que dispõe o artigo 50 do Código Civil. Artigo 50 do Código Civil, que é um dos artigos que trata do pressuposto de admissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito civil, né? Então vamos lá, artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz,
a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, e aí continua, para que os efeitos de certas determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então percebam que pela leitura do artigo 50 do Código Civil, isso estaria proibido, o juiz não poderia fazer de ofício. Mas vejam o que dispõe o artigo 28 do CDC. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito de violação do estatuto social estatuto ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Não trata, portanto, da legitimidade ativa, só diz que o juiz poderá desconsiderar. Então, há quem veja em sede doutrinária, no artigo 28 do CDC, uma possível autorização para que o juiz, então, desconsidere de ofício para beneficiar o consumidor. Tá? Isso não é unânime nem em sede doutrinária. Só que vejam, meus amigos, o Código de Processo Civil é uma norma superveniente, tudo bem que é um diploma geral, né? Não é especial como o Código de Defesa do Consumidor, mas ele dispõe lá no artigo 133, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Então, pelo artigo 133 do CPC, também não. O juiz não poderia, de ofício, dar início ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá certo? Essa é uma questão levemente controvertida em sede doutrinária, como eu havia dito aos senhores. O professor Luiz Rodrigues Vamber, Eduardo Talamini, por exemplo, acreditam ser possível, sim, a desconsideração de ofício, mas essa é uma posição minoritária em sede doutrinária, tá? Bom, ainda sobre a legitimidade ativa. Quando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando ele é provocado por qualquer um dos sujeitos processuais que não sejam as partes, ou seja, daqui para baixo, então o Ministério Público sempre e o juiz para aqueles que admitem que o juiz possa, de ofício, propor o incidente. Então, quando não é a parte que dá início, a parte que seria beneficiada pela desconsideração, quando não é ela que propõe o início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a doutrina vem asseverando o seguinte: essa parte, em tese beneficiária, ela tem que ser ouvida. Por que ela tem que ser ouvida? Porque é próprio aqui da instauração do IDPJ uma ampliação do contraditório. Nós teremos também uma ampliação objetiva do processo. Uma ampliação quanto ao objeto do processo. E isso provoca também o IDPJ, como nós vimos em vídeos anteriores, a suspensão do processo. E pode ser que a parte em tese beneficiária ela não tenha interesse.
ela pode vir a saber que aquela desconsideração é infrutífera, não vai lograr êxito. Então ela pode, a parte pode se insurgir contra a instauração do IDPJ. Por que ela vai se insurgir? A parte que, em tese, não o sócio, né, na desconsideração direta, não é isso que eu estou falando. O sócio na desconsideração direta, ele vai falar aqui, quando da implementação do contraditório. Aqui eu não estou tratando disso, aqui eu estou tratando da parte originária do processo. Então nós temos aqui uma parte A contra a sociedade empresária XYZ. E aí alguém decide instaurar o IDPJ para trazer para o processo X, ou Y, ou Z, ou os três. Mas pode ser que a parte interessada, nesse caso aqui, seria o A. O A deverá, portanto, ser ouvido. Quando esse IDPJ aqui, ele for instaurado pelo Ministério Público ou, para quem admitir, pelo juiz. Ou seja, por não seja instaurado pela parte. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Porque ele vai ensejar uma ampliação do contraditório, o que vai postergar necessariamente o processo. X, Y e Z deverão ser ouvidos. É para isso que serve o IDPJ. Nós teremos uma ampliação objetiva. Tinha um pedido da condenação da sociedade empresária XYZ. Agora passou a ter o pedido, uma ampliação da causa de pedido, uma ampliação do pedido em face de X, de Y e de Z. Eles vão passar a ser responsáveis. Há uma ampliação da responsabilidade de X, de Y e de Z. E isso gera a suspensão dessa demanda originária aqui instaurada de A em relação a X, Y e Z. Como nós vimos, ela será suspensa. Pode ser que A não tenha interesse. Se A souber, ou se A perceber que esse IDPJ será infrutífero. Ou se ele tem conhecimento que X, Y e Z não tem bem suficiente em seu nome, ou seja, também vai ser infrutífero o IDPJ, ou inefetivo o IDPJ, tá certo? Daí a necessidade da parte interessada ser ouvido. Isso é, ao fim e ao cabo, uma lógica para evitar a instauração de incidentes de desconsideração de personalidades jurídicas. Então, evitar IDPJs desnecessários por serem frutíferos, um dos casos, o que vai nos levar à ideia de efetividade da jurisdição. Efetividade da jurisdição. Tá certo? Bom, essas eram as considerações que eu queria fazer quanto à legitimidade ativa, quem pode propor esse incidente, o IDPJ. Agora eu quero falar com os senhores sobre a natureza desse instituto. Bom, o IDPJ consiste em uma demanda incidental. Uma demanda incidental, que vai gerar, portanto, a ampliação do objeto. Nessa demanda incidental, nós teremos o pedido de desconstituição, da eficácia da personalidade jurídica. Para ser mais preciso, daquela distinção da personalidade jurídica. Então, da eficácia da personalidade
jurídica, de modo que se possa agredir. Então aqui a finalidade é a agressão ao patrimônio dos sócios. Tá certo? Bom, é isso. Essa é a natureza. E aí nós temos aqui uma outra consideração. Vou até botar aqui destacado. Para quem admita, né, para aqueles que admitem a instauração pelo juiz, então, para aqueles que admitam instauração de ofício pelo juiz, nós teremos aqui mais um caso, então isso seria igual a uma exceção à inércia da jurisdição que está prevista no artigo 2º, horrível esse artigo 2º aí, que está prevista no artigo 2º do CPC. Mas veja, essa é uma posição, como eu disse para os senhores, minoritária, tá? Mas para aqueles que admitam, evidentemente, estaremos diante de uma exceção à inércia da jurisdição, porque o juiz vai dar início a uma demanda ex officio, tá? E essa demanda, ela possui, é bom que se diga, botar aqui que é o último tópico, ela possui cognição exauriente quanto aos pressupostos. Da desconsideração, né? Quais são, o que significa cognição? No que consiste a cognição? Cognição é a atividade intelectual do juiz de análise das alegações e das provas que são produzidas. Então, evidentemente, haverá cognição, o juiz analisará as alegações e provas produzidas, e a cognição exauriente quanto à ocorrência dos pressupostos da desconsideração se dá porque cognição exauriente é aquela em que o juiz tem que julgar com base em certeza e não com base em probabilidade. Então o juiz tem que eliminar qualquer tipo de dúvida. Para encerrar, talvez até encerrar esse vídeo, já contamos aí com 17 minutos de vídeo, nós temos uma exceção a essa hipótese aqui de demanda incidental, tá? Bom, a natureza do IDPJ é de demanda incidental, só que isso não vai ocorrer, atenção ao artigo 134, parágrafo 2º, artigo 134, parágrafo 2º, que é quando a desconsideração da personalidade jurídica, que é quando essa desconstituição da eficácia da personalidade jurídica, ela é pedida já na petição inicial. Aí, nesse caso, o autor está indo em face da sociedade empresária, aí, nesse caso aqui, nós teremos o autor, trazer aqui para baixo, o autor indo a juízo em face da sociedade empresária XYZ, e como outro pedido, um pedido em face de X, pedido em face de Y, pedido em face de Z. Então, como nós já superamos o estudo disso aqui que nós estamos a ver, ó, no 134, parágrafo 2º, nós não estaremos diante de uma intervenção de terceiro, IDPJ.
mas estaremos diante, nesse caso aqui, ó, de um litisconsórcio, pluralidade de partes, litisconsórcio passivo, pluralidade no polo passivo, pluralidade de réus, inicial. E ele vai ser simples, porque o juiz pode julgar de modo independente para cada um deles, tá certo? E ele é facultativo também, a parte pode ir só em face de x, y, z, ou em face de x, y, z também x. Então, litisconsórcio passivo, inicial, facultativo e simples, tá certo? 134, parágrafo 2º, excepciona a natureza de demanda do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando proposto diretamente na petição inicial. Isso consiste, na verdade, em litisconsórcio. Bom, essas foram as considerações, portanto, que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Vamos deixar, então, a comunicação ao distribuidor, o deslocamento da competência, a posição que o terceiro assume e a decisão do IDPJ, que são tópicos mais curtos, mais objetivos, para o próximo vídeo, porque esse já conta com cerca de 20 minutos, tá certo? Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.